Você vai aprender a estratégia de vendas para você finalmente conseguir fechar o seu cliente de tráfego pago nos Estados Unidos. Então, se você trabalha com tráfego pago, você é um gestor de tráfego, dono de agência ou profissional de marketing e está tendo dificuldade de fechar seus clientes brasileiros nos Estados Unidos, calma que esse vídeo aqui é justamente para resolver essa sua vida, porque eu vou estar te ensinando a estratégia de vendas que eu utilizo para conseguir fechar contratos em dólar na minha agência de marketing nos Estados Unidos. Então preste muita atenção, porque é um tipo de conteúdo que pode simplesmente fazer uma mudança de jogo, uma mudança de mindset, uma virada de chave para você conseguir ter o resultado que você espera. Então se você é uma pessoa que está querendo uma forma de ganhar em dólar, se você é uma pessoa que está querendo até mesmo aprender a ganhar dinheiro com marketing digital e não sabe por onde começar, então acompanhe meu canal, acompanhe esse vídeo, que o conteúdo que eu vou estar trazendo aqui você não acha em nenhum outro lugar. Então preste muita atenção, que esse vídeo aqui é praticamente aqueles vídeos que eu faço que você pagaria para assistir, mas você vai estar aqui aprendendo e valorizando gratuitamente. Então preste muita atenção, que eu tenho toda a certeza do universo que você não vai se arrepender. Então vamos nessa, que esse conteúdo aqui está insano. A primeira coisa que vocês precisam entender sobre essa estratégia de vendas para você conseguir ter o seu cliente de tráfego pago nos Estados Unidos é para você justamente entender primeiro a pirâmide da consciência do consumidor. Quem criou essa pirâmide aqui foi um cientista chamado Laszlo, algo assim. E ele simplesmente criou uma pirâmide onde ela consegue dividir os níveis de consciência que a pessoa tem sobre o produto. E quanto maior for o nível de consciência, quanto mais próximo a pessoa estiver aqui com a consciência do problema, maior vai ser a chance dela comprar de você. Então você precisa trazer essa comunicação na hora que você for vender o seu trabalho de tráfego pago. Isso é algo muito importante, porque você não vende tráfego pago. Isso é um erro que muitas pessoas fazem. Ah, Igor, eu estou vendendo aqui tráfego pago, Facebook Ads, que ninguém quer. Você vende resultado. Você vende clientes ou trazer potenciais clientes para a empresa. E o caminho para você conseguir alcançar esse objetivo é o tráfego pago. Mas também, ao depender da forma que você enxergue isso, pode ser também landing page, né? Porque, tipo assim, você não consegue vender sem ter um site, sem ter uma landing page. Então, a landing page ela tem muito a sua importância para você conseguir trazer vendas e trazer potencial cliente. E é esse o detalhe, e é essa virada de chave que muitas pessoas estão tendo dificuldade. As pessoas estão tendo dificuldade de conseguir enxergar todo o trabalho, o serviço que você traz, não como um serviço em si, mas como um meio, como um objetivo principal, que no caso é a empresa ter vendas, a empresa ter novos clientes, e esses novos clientes vai fazer ela crescer e conseguir vender mais. Então, basicamente, nesse trabalho aqui, vamos falar um pouco sobre essa questão da pirâmide, né? O nível da pessoa inconsciente, basicamente, é aquela pessoa que ela sabe o problema, mas ela não sabe a solução. Ou seja, ela quer ter mais clientes, mas ela não sabe como ela vai conseguir ter mais clientes. E aí você vai justamente mostrar essa dor para ela. Ela não tem totalmente consciência de como ela vai conseguir trazer esse resultado. Então, quando você estiver prospectando uma pessoa e a pessoa ela está nesse nível aqui da pirâmide, você tem que fazer com que ela suba essas etapas aqui de cada degrau, que vamos falar sobre cada uma dessas etapas aqui, até chegar na etapa final, onde você vai conseguir vender o seu produto ou serviço no preço que você acha justo. Então preste muita atenção, que isso é algo totalmente diferenciado. Então, tendo essa evolução do nível de consciência, você vai fazer com que a pessoa ela precise ir para a próxima etapa, né? Que é simplesmente a conscientização do problema. Você vai simplesmente explicar para a pessoa como esse problema que ela tem aqui, ela precisa resolver o quanto antes. Por quê? Muitas vezes a pessoa que você está falando aqui, ela precisa ter mais clientes. Mas essa pessoa, ela acha que para ela ter mais clientes, ela precisa, por exemplo, fazer panfletos. Eu tô dando um exemplo, tá? Panfleto é um exemplo bem de tiozão, né? Acho que a galera nova aí não deve nem saber o que é um panfleto, não é mesmo? Mas a pessoa, ela pode achar que ela pode ter clientes através da indicação e várias outras formas que ela consegue ter justamente para conseguir ter mais clientes. Deixa eu ajeitar aqui, né? Tá muito ruim, tem meu rosto atrapalhando. Pronto, melhorou. Então, a pessoa, ela sabe que tem esses problemas aqui e o nível de consciência é onde ela enxerga a solução de uma maneira muito pontual. Então, você tem que trazer dentro dessa parte do nível de consciência
a solução que é para você trazer a resposta com o tráfego pago. Muitas vezes as pessoas acham que tráfego pago é o caminho, é o poder, nada me faltará, é o que vai colocar o pão na minha mesa. Mas na verdade o tráfego pago é apenas uma ferramenta, é apenas um meio aí para poder te ajudar, para poder fazer você crescer. Então, quando você está nesse processo aqui de consciência do problema, panfleto, indicação, e você vai trazer, na verdade, a solução para seu tráfego pago, você vai dizer que, na verdade, essa forma de aquisição de clientes, ela é a mais interessante. Por quê? Porque tráfego pago consegue trazer clientes de maneira consistente. Isso é algo que poucas pessoas falam. E também o tráfego pago, ele acaba sendo barato. Como assim barato? É barato, pô, porque se você parar para pensar, colocar um anúncio na TV é caro. Se você colocar um outdoor, também é mais caro. Então, qualquer forma de divulgação, de publicidade, de estratégia que você for colocar, anunciar na internet é sempre muito mais barato e muito mais em conta do que você ter que depender de outras formas aqui de aquisição de clientes. Então, o tráfego pago ele acaba tendo essas duas soluções. E a partir desse momento que a pessoa ela vai estar saindo da etapa do consciente do problema para o consciente da solução, onde ela sabe que o tráfego pago acaba ajudando ela a ter novos clientes. E é aí que muitas pessoas acabam perdendo o seu poder de venda, porque a pessoa foca apenas nessa parte aqui, ó, do tráfego pago. Aí acaba o trabalho dela. E quando você fica até essa segunda etapa da pirâmide, o seu trabalho de vendas ele acaba ficando muito limitado. Por quê? Porque você não está focando, na verdade, no atributo psicológico da pessoa. Você está, na verdade, vendendo uma ferramenta que é tráfego pago. Então, se uma pessoa vende tráfego pago por $800 e outra pessoa vende tráfego pago por $400, ela vai querer o tráfego pago por $400, porque o tráfego pago, na cabeça dela, é o mesmo. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque tráfego pago de $800 e um tráfego pago de $400 são situações de tráfego pago diferentes. Percebe isso? Então você tem que dar um jeito de se diferenciar. E a gente não pode transformar o serviço em uma commodity. É igual a roupa. Roupa, tudo bem. Essa mesma roupa aqui, você acha ela em um lugar mais barato, uma empresa que tem marca. Se você colocar uma logo aqui, um jacaré, um símbolo da Tommy, por exemplo, a roupa fica mais cara, realmente. Mas aí você vai justamente buscar trabalhar esse processo de conscientização da solução para você conseguir se diferenciar das outras pessoas. E é por isso que muitas vezes as pessoas que tentam fechar vendas com clientes dos Estados Unidos acabam focando na venda focada na parte do desconto do produto, de sempre vender tráfego pago de maneira mais barata. Então você precisa sair desse ambiente de commodity e você vai se diferenciar. E essa parte de você se diferenciar é justamente a etapa de você se tornar mais consciente da solução do produto ou serviço que você vende. E esse é um detalhe muito importante, porque quando você pega aqui essas duas etapas da pirâmide, você já está, na verdade, fazendo parte aí dos 10% das pessoas que têm resultado e das 90% que não tem. Porque 90% quando vai fazer o seu trabalho, vai fazer o seu tráfego pago, se comunica e trabalha dessa mesma forma. E isso aqui é algo que não vai levar para lugar nenhum. E a etapa aqui da consciência da solução é de você explicar como funciona o seu trabalho de tráfego pago. E aqui você traz aquele funil, por exemplo, que eu já falei várias vezes de aquisição de clientes. Como funciona cada etapa, como essa sua solução que você vai estar trazendo, ela é diferente. Como essa sua solução que você vai estar colocando para ela, você vai conseguir cobrar mais caro. Então tem um funil que você pode trabalhar. Tem também a metodologia que você pode utilizar também. A metodologia é bem interessante. Ou seja, você tem um método, sei lá, o método Igor Leal, né? Meu nome é Igor Leal. O método Igor Leal para você fazer o resultado é um método diferente. É uma forma de você conseguir se diferenciar e mostrar como a sua solução é diferente. Porque, pessoal, as outras agências, na verdade, todos nós, né? Não agência ou pessoas que trabalham com tráfego pago, profissionais de tráfego pago de maneira geral, a gente faz de certa forma a mesma coisa, né? A gente faz tráfego pago, mas você precisa mostrar como o seu tráfego pago é diferente. E quando você também quer falar da sua consciência, da sua solução, você pode falar também um pouco da sua autoridade, porque daí você vai acabar também gerando mais valor para si. Então, esse é um detalhe muito importante para você trabalhar com o seu tráfego pago. Você colocando mais autoridade, você consegue também trazer um nível de consciência melhor da solução,
mostrar que o seu trabalho é diferenciado, mostrar que o seu trabalho ele é melhor do que os das outras pessoas. Então, você falar, por exemplo, de autoridade e funil e metodologia são detalhes que vão ajudar você a conseguir elevar cada vez mais o nível de consciência dessas pessoas. Aí também tem vários outros exemplos que a gente pode falar sobre autoridade, mas no geral, esses aqui são os mais relevantes. E depois disso, você vai trazer a consciência do seu produto. E aqui nesse nível de consciência do produto que você vai falar de preço. Então percebe, se você falar de preço primeiro, antes de você falar dessas outras etapas aqui embaixo, você não vai conseguir gerar valor necessário, a pessoa não vai enxergar que o preço que você vai estar colocando vale a pena. Então, a parte do preço aqui é muito importante de você sempre deixar para o final. E é por isso, pessoal, de maneira técnica, que você não começa falando diretamente do seu preço. Você começa, na verdade, falando de todo o processo até chegar no valor final, justamente para você conseguir vender. Então preste muita atenção nisso, porque isso é algo que diferencia os homens dos meninos e de quem tem resultado ou não. E na hora que você for falar do seu produto, né, quando você for falar do seu preço, primeiro você tem que destrinchar o seu trabalho, o seu serviço em volume. Eu vou explicar melhor sobre isso. Você também tem que falar em relação à ancoragem. Também vou falar melhor sobre isso, pode ficar tranquilo. E você também tem que fazer um trabalho mais focado na questão de valores, que isso também eu vou explicar nesse vídeo. E aí, o que é que eu quero falar com vocês? Eu peguei aqui páginas da minha parte comercial aqui do slide. E, na verdade, eu tenho um conteúdo que ele é muito mais completo, que eu disponibilizo para os meus alunos. Aqui eu estou disponibilizando a versão gratuita para vocês entenderem como funciona a minha estratégia comercial. Essa página aqui que vocês estão vendo é uma página que ela é muito focada em autoridade. Né? Porque eu coloco aqui a minha placa, ó, como eu tô bonito aqui, eu tô bonitinho, usando um troféuzinho. Então a vida aqui, ela é linda, né? Tá tudo ótimo. Essa parte onde eu tô focando em autoridade, eu tô conseguindo crescer de maneira mais técnica. E se você não tem um troféuzinho, não tem problema, pessoal. Vocês podem utilizar outras coisas. Pode utilizar aqui o tempo de história, né? O tempo de mercado que vocês têm. Vocês podem, por exemplo, falar da experiência, vocês podem falar dos resultados que vocês têm aqui no Brasil. Eu comecei e eu não tinha nada. Então não é algo que será o fim do mundo, tá? Podem ficar tranquilos. Mas você precisa ter um ponto aqui de autoridade para você colocar na sua apresentação. Tem pessoas que não costumam fazer apresentação. Ah, eu faço tudo no telefone. Cara, a apresentação é muito melhor. Primeiro, quando você for ter uma equipe, e você tem uma equipe comercial, a sua equipe ela vai conseguir se desenvolver, conseguir apresentar e vender melhor sua empresa com a apresentação de slide. Você vai conseguir também alinhar mais o raciocínio e também para a pessoa que vai estar do outro lado, né, que no caso é o seu potencial cliente, ele vai conseguir enxergar de uma maneira mais fácil, de uma forma mais fácil de digerir, vamos dizer assim. Então, essa parte aqui eu busco justamente elevar o nível de consciência da solução. Como assim, Igor? Você está levando o nível de consciência da solução quando você fala sobre você. Por quê, pessoal? Eu estou me diferenciando das outras pessoas. Eu estou mostrando como a minha solução ela é diferente dos outros. E aqui, ó, eu falei agora sobre autoridade. Mas você também pode falar sobre funil e sobre metodologia. E é o que a gente vai falar agora, ó. Eu falo justamente dentro da minha apresentação sobre o funil de aquisição de clientes, onde dentro da minha estratégia a gente vai fazer anúncio com oferta irresistível, depois a gente vai para uma quebra de objeção, e depois da quebra de objeção a gente gera o lead para a sua empresa, e aí, consequentemente, você vai conseguir ter a venda. Então, quando eu coloco aqui essas 4 etapas do funil, eu consigo, na verdade, me diferenciar das outras empresas, eu consigo mostrar como o meu tráfego pago ele é diferente, e eu consigo, de certa forma, lá na frente, sustentar o valor que eu vou estar cobrando, seja ele 800, 1.000, 1.200, 3.000 dólares e por aí vai. Então, isso aqui é o mais importante para você colocar no seu trabalho. Ah, Igor, eu não tenho autoridade. Cara, eu comecei com isso aqui, ó, eu falava sobre funil e análise da empresa, da pessoa. Até hoje eu faço isso, na verdade. E eu complemento justamente com isso que eu tenho, né? Óbvio que eu não sou trouxa, né? Não sou otário. Tô fazendo o que eu tô usando tudo que eu tenho. Todas as balas aí eu tô dando aqui, eu tô dizendo tudo que eu tenho de direito. Então, são detalhes que você acaba se diferenciando das outras empresas e, consequentemente, você acaba conseguindo gerar essa venda. E aqui vamos falar parte dos valores, né?
Isso aqui é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas têm um bloqueio muito grande de cobrar mais caro. Às vezes é porque a pessoa não tem dinheiro, o potencial cliente, no caso, e tá tudo bem. Tipo assim, vão ter casos que realmente a pessoa ela não vai ter dinheiro, entendeu? Porém, esse trabalho que você vai estar fazendo agora, você vai conseguir pegar esse preço e se você quiser dar um desconto, você pode dar um desconto, sei lá, você pode tirar esse valor aqui de 1.200 e colocar ele para $800, dá $400 de desconto, beleza, pode ser também. E o que eu quero colocar aqui dentro do meu trabalho é justamente a forma que eu estou apresentando. Eu não estou colocando apenas um serviço de tráfego pago. Quando a pessoa ela vê que eu estou fazendo um serviço, onde o serviço ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entregáveis, ela consegue enxergar muito mais valor do que eu simplesmente falar que eu faço, sei lá, aquisição de clientes. Isso aqui é muito vacilo que as pessoas que vão estar vendendo acabam fazendo, porque eles colocam, ah, não, vendo tráfego pago. Velho, se você não quiser colocar, por exemplo, design, consultoria, gestão e tudo mais, quiser falar apenas tráfego pago, você pode colocar, por exemplo, tráfego pago no Facebook Ads. Você pode também colocar tráfego pago no Google Ads, né? Você pode fazer o seu plano de marketing dos anúncios, né? Porque, tipo assim, você vai rodar os anúncios, mas tem a parte estratégica, né? E você pode ir colocando aqui mais de um serviço e vai colocando e vai trazendo mais volume. E aí, esse valor total que você traz acaba sendo justamente o que eu falei sobre ancoragem e sobre volume, né? E aí você consegue ter margem para negociar. Ah, Igor, o cara ele não quer fazer Facebook e Google, ele quer fazer apenas, sei lá, ele quer fazer apenas Google. Então você pode fazer o seguinte, ó, você pode cortar o Facebook aqui na parte dos valores, falar sobre esse valor aqui de 1.200 e reduzir. Pô, cara, já que você quer só Google, eu consigo deixar mais barato, eu consigo deixar, sei lá, por $900, por exemplo. Ah, Igor, mas ele quer 900 e ele tá pedindo desconto demais. Aí você vai e pode diminuir também. Mas aí essa é a estratégia que você vai colocar na sua parte comercial que vai justamente fazer com que você consiga vender com mais facilidade. Então, faça essa implementação no seu fechamento de vendas que eu tenho certeza que o resultado vai ser totalmente diferenciado. E se você não conseguiu ter resultado, comente aqui embaixo que eu vou te dar uma orientação exclusiva no Instagram, porque eu quero que você vença, eu quero que você aplique o que eu estou ensinando e sinta os benefícios do resultado que você não vai se arrepender. Então espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Comente aqui abaixo. Um forte abraço e até a próxima.